Putin cometeu um erro de cálculo aqui. Por 6 meses, o presidente Trump tentou atrair Putin para a mesa. Os ataques aumentaram, não diminuíram. Um dos maiores erros de cálculo que Putin cometeu foi manipular Trump. E você só observa, nos próximos dias e semanas haverá um esforço massivo para levar Putin à mesa. Putin está surtando porque Trump acabou de fazer algo que a Rússia não estava esperando. Trump anunciou um apoio sem precedentes para a Ucrânia em termos de armas. Neste momento, cerca de 10 bilhões de dólares em armamentos americanos estão sendo enviados para a Ucrânia. Como se isso não fosse suficiente, a Rússia também está sendo atingida com sanções. E desta vez, as sanções estão visando países como China, Índia e Irã, que estão comprando petróleo russo e apoiando a máquina de guerra russa. Isso significa que os aliados russos abandonarão rapidamente Putin nesta invasão sem sentido que ele começou há mais de 3 anos. Vamos ouvir do próprio presidente Trump. Tarifas em cerca de 100%. Você chamaria de tarifas secundárias. Você sabe o que isso significa. Mas hoje vamos falar sobre outra coisa. E como você sabe, gastamos aproximadamente 350 bilhões de dólares nesta guerra entre Rússia e Ucrânia. Gostaríamos de vê-la terminar. Não foi minha guerra, foi a de Biden. Estou tentando tirá-los dela. E queremos vê-la terminar. Estou desapontado com o presidente Putin porque achei que teríamos feito um acordo há 2 meses, mas parece que não chegamos lá. Com base nisso, aplicaremos tarifas secundárias. Sem acordo em 50 dias, serão de 100% simples assim. É assim que é. Não pode ser mais simples. Espero que não tenhamos que fazer isso. E fizemos um acordo hoje, e vou deixar o Mark falar sobre isso, mas fizemos um acordo hoje onde vamos enviar armas para eles e eles vão pagar por elas. Os Estados Unidos não farão nenhum pagamento. Não estamos comprando, mas vamos fabricar e eles vão pagar por isso. Nossa última reunião de 1 mês atrás foi muito bem sucedida, pois eles concordaram com 5%, que é mais de 1 trilhão de dólares por ano, então eles têm muito dinheiro. Essas nações ricas têm muito dinheiro e querem fazer isso. Sentem muito fortemente a respeito. E nós também sentimos muito isso. E estamos investindo muito dinheiro e não queremos e nem podemos mais fazer isso. Mas nós fazemos o melhor e vamos enviar o melhor para a OTAN. E, em alguns casos, talvez por sugestão do Mark, se formos para a Alemanha, onde eles vão enviar mísseis antecipadamente e eles serão substituídos e a OTAN vai cuidar disso. Isso vai ser coordenado pela OTAN e eles vão trabalhar muito com Matt Whitaker, que está bem aqui, é um ótimo embaixador e Matt vai estar coordenando. É melhor você se sair bem, Matt. Eu farei, mas Matt vai coordenar. Ele é muito talentoso e vai coordenar tudo. Então, em resumo, vamos fabricar armas de primeira linha e elas serão enviadas para a OTAN. A OTAN pode escolher enviar certas delas para outros países onde podemos obter um pouco mais de velocidade, onde o país liberará algo e será principalmente na forma de substituição. Antes de prosseguir, clique no botão de curtir e se inscreva abaixo, pois este é o anúncio mais importante desde que a administração Trump assumiu o cargo. Com a sua ajuda, podemos alcançar mais pessoas. Houve 2 grandes anúncios, se vocês prestaram atenção. Um anúncio é claro que os Estados Unidos da América estarão fornecendo indiretamente mais armas para a Ucrânia. Na verdade, níveis inéditos de armas, mas estas não vão diretamente para a Ucrânia. As armas que os países da OTAN e outros países europeus têm na Europa serão enviadas para a Ucrânia. Esses países, então, encomendarão novas armas dos Estados Unidos para reforçar suas defesas. Na minha opinião, estamos fazendo isso por 2 motivos principais. Primeiro, a Ucrânia precisa desesperadamente de mísseis Patriot para defender seu espaço aéreo e proteger seus civis. Como vocês sabem, no último mês, a Rússia realmente intensificou seus ataques contra civis ucranianos e a infraestrutura ucraniana. E é por isso que a Ucrânia tem implorado por mísseis Patriot e baterias Patriot para proteger seus céus. Mas, infelizmente, essa é apenas a realidade da guerra. Os Estados Unidos da América estavam com escassez de baterias e interceptadores Patriot.
Então a solução aqui é que outros países que têm mísseis Patriot serão transferidos para a Ucrânia. E estou supondo que esses países poderão preencher suas defesas usando outras armas que os Estados Unidos da América têm disponíveis. Além disso, a segunda razão é que tenho certeza de que, se você acompanhou a cobertura do período eleitoral, Trump se candidatou com a plataforma de garantir que os Estados Unidos da América não dessem nenhuma ajuda gratuita, o que, na minha opinião, ele meio que cumpriu essa plataforma, porque assinou um acordo de minerais com a Ucrânia, onde teremos parte da propriedade dos minerais que a Ucrânia possui. Agora, na mesma plataforma, ele faz os países europeus pagarem indiretamente pela ajuda enviada à Ucrânia. Os países podem transferir suas armas e defesas para a Ucrânia e encomendar novas, recebendo indiretamente uma atualização. Os Estados Unidos da América são pagos e a Ucrânia obtém o que necessita. O único recebendo as más notícias é Vladimir Putin, mas ele só pode culpar a si mesmo. E a razão pela qual eu digo isso é porque logo após a declaração de Trump, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, fez uma declaração e compartilhou como essa decisão que foi anunciada hoje foi na verdade tomada na quinta-feira passada. Bem, adivinha o que aconteceu na quinta-feira? A Rússia lançou o maior ataque aéreo contra civis ucranianos. Com base na declaração de Mark Reuters, tenho certeza de que esse ataque desempenhou um grande papel na decisão do presidente Trump de apoiar a Ucrânia com tudo que for necessário. Então Putin só tem a si mesmo para culpar. Agora vamos aos detalhes do ataque em um instante. Mas por agora vamos ouvir o secretário-geral da OTAN. Senhor presidente Donald, isso é realmente grande. Isso é realmente grande. Você me ligou na quinta-feira dizendo que havia tomado uma decisão. E a decisão é que você quer que a Ucrânia tenha o que precisa para se manter, para poder se defender contra a Rússia. Mas você não quer que os europeus paguem por isso, o que é totalmente lógico. Isso está se baseando no enorme sucesso da cúpula da OTAN. Os 5%, mas também a decisão de manter a Ucrânia forte e a decisão de aumentar nossa produção industrial de defesa. Então, com base nisso, foi a Europa que se destacou. São novamente os europeus se destacando. Então, eu estive em contato com muitos países, né? Posso dizer que neste momento a Alemanha massivamente, mas também a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia e Noruega, o Reino Unido, a Holanda, o Canadá, todos querem participar. Esta é só a primeira onda, virão mais. Portanto, trabalharemos através dos sistemas da OTAN para identificar as necessidades dos ucranianos e preparar pacotes de ajuda adequados. Claro, de certa forma, discutimos isso esta manhã, como Pete Heck disse, no Pentágono, de uma maneira que, claro, os Estados Unidos da América continuarão com seus estoques necessários para defender este país. Isso é absolutamente claro, mas isso significará que a Ucrânia pode realmente colocar as mãos em grandes quantidades de equipamento militar, tanto para a defesa aérea, mas também mísseis, munição, etc. Então, se eu fosse Vladimir Putin hoje e ouvisse você falando sobre o que estava planejando fazer em 50 dias e esse anúncio, eu reconsideraria se não deveria levar as negociações sobre a Ucrânia mais a sério do que estava fazendo no momento, se eu fosse Vladimir Putin. Bem, se alguém queria alguma prova de que Putin não é a favor da paz, bem, temos isso logo após a declaração. Putin ficou furioso após ouvir a coletiva de imprensa. O que ele fez em seguida? Ele decidiu bombardear mais civis ucranianos. A resposta de Putin? Drones já foram lançados na Ucrânia de várias direções. Putin não quer paz. Ele quer a Ucrânia e está disposto a sacrificar todos os russos para conseguir isso. É aqui que precisamos falar sobre as sanções e não apenas as armas. Claro, tenho certeza de que Trump está enviando algumas armas ofensivas para que a Ucrânia possa mirar flechas dentro da Rússia. O que significa que a Ucrânia pode mirar em lançadores de mísseis e jatos que estão atirando em civis ucranianos dentro da Rússia. Mas isso não vai ser suficiente se quisermos pressionar Putin. Porque, como muitos de vocês já devem saber, armas defensivas são muito mais caras do que armas ofensivas. E afinal, não importa quão forte seja um sistema defensivo, um sistema de defesa aérea, ele sempre pode ser sobrecarregado. Tudo o que você precisa fazer é apenas enviar cada vez mais drones e cada vez mais mísseis. É por isso que Trump está indo atrás da raiz deste problema, o cofre de guerra russo.
Provavelmente todos sabem que Putin se preparou para esta guerra, acumulando muitas reservas em dólares. Ele acumulou muito dinheiro com suas receitas de petróleo para se preparar para uma invasão ucraniana. Ele não esperava que durasse tanto, mas conseguiu financiar a guerra através de sua frota sombria. Nos últimos 3 anos, Putin aumentou os gastos. O orçamento militar triplicou em 3 anos. É uma correlação atual interessante, mas não conhecemos os números exatos, porque não podemos confiar nas informações vindas da Rússia. O número oficial do ano passado foi que a Rússia arrecadou cerca de 110 bilhões de dólares com petróleo. E isso se alinha aproximadamente com os gastos dela no exército. Eles gastam entre 100 e 150 bilhões de dólares em seu exército, praticamente o mesmo valor que recebem pela venda de petróleo. O petróleo é o pilar fundamental e a arma econômica mais importante deles. Até agora, as sanções realmente não visaram as vendas de petróleo russo como estamos visando agora. E há 2 razões para isso. Primeiramente, nenhum presidente dos Estados Unidos da América deseja um aumento no preço do petróleo. É por isso que eles não queriam atingir o petróleo russo de forma a retirá-lo completamente do mercado. É claro que torná-lo 100% assim é impossível, mas você pode se aproximar o máximo possível de tirá-lo do mercado. Mas se você fizer isso, a Rússia é um dos principais fornecedores de petróleo do mundo. Isso significa que os preços do petróleo vão disparar como loucos, e os consumidores americanos vão sofrer. É por isso que, em 2022, tentamos algo chamado teto de preço. Isso significava que a Rússia poderia vender seu petróleo, mas não acima de $60 por barril. E como nós impusemos esse teto de preço? Utilizando empresas ocidentais envolvidas no transporte e garantia do petróleo russo. Veja, o Ocidente meio que tem um monopólio sobre os petroleiros e as seguradoras que garantem esses petroleiros. Então, as sanções basicamente garantiram que qualquer empresa que esteja lidando com empresas de petróleo russas, elas tinham que garantir que o petróleo a bordo de seu petroleiro, o petróleo que estão assegurando, está sendo vendido apenas por menos de $60 a hora. Sem a documentação comprobatória, a empresa ocidental não poderia enviar esse petróleo nem assegurar o petroleiro. Então, para contornar isso, o que a Rússia fez foi comprar muitos petroleiros sombra. Essa era a chamada frota sombra deles. Usando empresas de fachada e contas offshore, a Rússia comprou um monte de petroleiros antigos e começou a usá-los para transportar petróleo para países como Turquia, Índia e China. Agora, todos sabiam que isso estava acontecendo. Mas ninguém estava disposto a ir atrás disso porque causaria muitos problemas no mercado de petróleo e, claro, a inflação. Mas agora, a inflação está diminuindo e os preços do petróleo estão caindo. Isso significa que o presidente dos Estados Unidos da América tem mais margem para pressionar as vendas de petróleo russo, pois, mesmo com o aumento dos preços, eles não subirão a ponto de prejudicar os consumidores americanos. Sei que alguns ficarão irritados com minha declaração, mas o que realmente quero dizer é que os preços não estão tão altos quanto há 2 anos. Isso significa que o presidente Trump agora tem mais liberdade para pressionar ainda mais o petróleo russo. Ele está fazendo isso ao perseguir os clientes que compram petróleo russo. São a Índia, China, Turquia, Hungria e alguns outros países também. Ele afirma que, por ordem executiva, imporá uma tarifa de 100% sobre qualquer país que esteja comprando, caso não haja um acordo de paz. E esse prazo é em 50 dias. Países que compram petróleo russo terão que pagar uma tarifa de 100% para negociar com os Estados Unidos da América. A Índia e a China dependem muito de exportar produtos para os Estados Unidos da América. E se o presidente Trump aprovar algo assim, os Estados Unidos da América terão que participar. Isso implica que uma porção significativa das economias indiana e chinesa será afetada negativamente. Então eles não terão escolha se não desistir de comprar petróleo russo. Claramente, essa foi uma grande jogada e definitivamente vai colocar muita pressão em Putin e outros oficiais russos para garantir que eles venham à mesa de negociações. O curioso é que a Rússia alega estar na mesa de negociações o tempo todo. Essa foi a primeira declaração dos oficiais russos após Trump afirmar que a Rússia não está negociando. Adivinhe só! O secretário-geral da OTAN teve uma resposta perfeita para como a Rússia estava negociando. Eles realmente não estavam negociando. Veja, se a Ucrânia está vendendo, se a Ucrânia está enviando sua delegação de mais alto nível para negociar, e a Rússia está enviando um zelador,
Adivinhe quem está levando as negociações mais a sério. Ouçam a declaração vocês mesmos. Você vai ver, quero dizer, vamos passar por um período de tempo. Talvez eu comece a negociar. Eu acho que eu senti, não sei sobre você, Mark, mas eu senti que tínhamos um acordo cerca de 4 vezes. E aqui estamos nós, ainda falando sobre. Ele não enviou negociadores sérios. Então, eu me lembro que você foi capaz com Marco Rubio e Sr. Vedkov para conseguir que essas lojas funcionassem em Istambul. Eu me lembro que eu mesmo estava na Turquia para negócios da OTAN em maio e realmente pressionamos os ucranianos a enviarem uma equipe sênior para Istambul. E eles enviaram. Mas então os russos apareceram com este historiador explicando a história da Rússia desde 1250. Nós pensamos. E eu pensei, nós deveríamos ter feito um acordo há muito tempo. Mas isso continua sem parar. E todas as noites pessoas morrem. Muitos soldados russos estão morrendo, a propósito. E muitos soldados ucranianos também. Desde 1º de janeiro, 100.000 soldados russos morreram na guerra. Desde janeiro, 100.000 soldados russos morreram. Então, se alguém em Moscou estiver ouvindo isso novamente, 100.000 russos mortos desde janeiro. Isso é o que o presidente Putin está fazendo no momento. Eu sei que Mark Rudy está tentando apelar para a humanidade dos oficiais do Kremlin, mas Putin simplesmente não se importa com quantos russos morrem. Ele quer a Ucrânia e está disposto a sacrificar todos os russos por isso. E então, a máquina de propaganda russa, a televisão estatal do Kremlin, simplesmente vira e culpa tudo no Ocidente. A Rússia está falhando e desmoronando. Os Estados Unidos da América são culpados por impor sanções, na visão do autor. Nunca é culpa do Putin por nada. Eles não assumem nenhuma responsabilidade. Alguns de vocês podem achar que estou exagerando, mas esta é uma declaração que Putin fez esta manhã. Ele culpa novamente o Ocidente por todos os problemas da Rússia. O Ocidente decidiu que a União Soviética se foi. Então, por que deveríamos seguir as regras quando se trata da Rússia, que não possui o mesmo poder potencial que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já teve? Agora vamos apenas cortar aqui e ali, esculpir as coisas do jeito que gostamos e viver pelas regras que fizemos, ignorando os interesses da Rússia. Ficou claro que se não nos afirmarmos como uma nação soberana e independente, capaz de defender nosso futuro, ninguém nos levará a sério.